Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa aqui. Neste final de semana próximo passado, nós tivemos aqui o pastor Alex Alves, bispo Alex Alves, trazendo assim uma palavra, orando pelo povo. Foi um final de semana, assim, muito abençoado mesmo. Quem esteve presente participou das bênçãos, viu aqui os milagres que Deus realizou, Deus agindo assim de uma forma gloriosa aqui no meio do seu povo. Quem esteve presente? Levanta a mão. Muita gente esteve, mas muitos não estiveram também. Nenhum dia, né? Nem sábado, nem domingo, nem segunda. Olha, quem não veio, perdeu. Fala para mim, perdeu ou não perdeu, irmãos? Quem não veio, perdeu. Na segunda-feira, parece que o céu baixou aqui na frente. Irmãos, eu senti muito a presença de Deus aqui. E uma coisa assim que alegrou muito o meu coração foi ver as crianças chorando aqui na frente. Tinha aqui um monte de crianças aqui, pequenininhas, aqui na frente. E na hora da ministração, aquela parte de todo mundo aqui na frente, irmãos, criança pequenininha assim, com a mãozinha levantada e as lágrimas escorrendo pelo rosto, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, senti muito a presença de Deus. E isso sem falar das manifestações do poder de Deus aqui no nosso meio. Foi algo extraordinário mesmo. Quem aqui sentiu o que eu senti? Levanta a mão, por favor. Irmãos, eu creio que todos os que estiveram aqui sentiram a mesma coisa. A gente olhava assim no geral, a gente via todo mundo chorando, todo mundo glorificando o nome do Senhor mesmo. E isso sem falar das manifestações do poder de Deus que houveram aqui no nosso meio. Inclusive o irmão Ivo, ele foi uma das pessoas que foi grandemente, recebeu assim algo de Deus, né, durante esse final de semana. E ele diz assim do seu testemunho: maravilhas do Senhor operadas na vida desse seu servo. Passei a noite glorificando o nome do Senhor. Olha o que aconteceu. Ele foi tão visitado aqui no nosso meio, ele caiu ali no corredor. Na hora que eu fui ungir, irmãos, ele com óleo, o óleo queimava na minha mão, algo que eu nunca tinha sentido. Eu sentia o óleo queimando como se estivesse saindo do fogo. Na hora que eu ungi o irmão Ivo ali, e ele ali chorando, sentindo a presença do Senhor. E aí ele diz aqui: passei a noite glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as bênçãos que Ele tem concedido. Ontem à noite, na ministração do bispo Alex, Deus operou através da instrumentalidade de seu servo. Fui liberto de grande derrame cerebral, que breve me acometeria. E ele já teve indícios disso, inclusive esteve internado. E de sobra, também o nome de minha filha Karina foi revelado para receber uma grande bênção do Senhor, embora não estivesse presente na IPR Central. Interessante é a forma como o Senhor revela até os nomes das pessoas ao bispo Alex. O meu nome foi revelado como Ivo Gomes. Isso para não deixar em mim qualquer dúvida, porque tanto nas redes sociais como nos meus e-mails, eu me apresento como Ivo Prado, sendo Gomes o meu nome ou sobrenome do meio. Mas o Senhor é o Senhor e está acabado. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer, e ponto final. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, agora e para todo sempre. Amém. Ivo Gomes do Prado, dia 24 de dezembro de 2013. Aleluia. Pode aplaudir, irmãos. Pode aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu queria saber quem mais recebeu bênçãos durante esses 3 dias. Levanta a mão. Quem mais recebeu assim algo assim que impactou a sua vida mesmo? Quem? Marcelo, vem cá então. Vem cá. Conta rapidinho para mim. O Marcos, depois eu vou aí, viu, Marcos? Conta para mim bem rapidinho. Pode deixar que eu seguro, tá? Não, o que aconteceu comigo, eu estava aqui, eu estava assim,
totalmente tocado pelo Espírito Santo, pelo casal que foi revelado e restaurou a união deles, né? E ele bateu na minha mão, eu estava de olho fechado, eu até assustei. Aí ele revelou o nome da minha tia, que estava sendo liberta, né, livre do infarto fulminante, a irmã do meu pai. E ela tem problema, ela é separada do marido, ela tem depressão. Aquilo tocou muito, muito. E isso que o senhor falou, da unção, eu senti exatamente. Que tem um irmão que ele me arrastou pelo braço para ungir o peito daquele irmão. Quando ele pôs o óleo na minha mão, começou a queimar. E a queimar de incomodar. E foi subindo pelo meu braço. E ele segurava e não deixava eu colocar a mão no peito do irmão até que ele desse a ordem. E eu senti aquilo queimava no meu braço assim. E quando eu pus no peito dele, parecia que eu coloquei uma brasa no peito dele. Assim, foi muito maravilhoso a sensação que eu tive na hora. Aleluia. Amém. Palma para Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Marcelo, ele teve a mesma sensação que eu tive. Quando eu derramei o óleo na minha mão, quando o bispo, né, derramou o óleo na minha mão, para eu passar na testa do irmão Ivo, eu sentia assim, queimando a minha mão. E chegava a incomodar, parecia que o óleo tinha saído do fogo, de uma frigideira. Foi isso que eu senti. Irmãos, foi mesmo algo espetacular. Graças a Deus. Irmão Toninho, o que foi que aconteceu, irmão Toninho? Eu particularmente, sentado aqui, eu senti um impacto muito grande. E não foi por causa da minha pessoa, mas quando ele revelou aquela menina que estava prestes a cometer um suicídio, e ela confessou perante não só a nós, mas perante Deus, que realmente ela estava com o intuito de suicidar. Então eu senti um impacto aqui de libertação. Por causa dela, o impacto veio até mim e eu senti uma grande bênção dentro de mim também. Amém. Esse caso com... Pode aplaudir, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Esse caso que o irmão Toninho está dizendo aqui, eu não sei se ela está presente. Ela não está presente. Ela não veio hoje. Irmãos, o bispo revelou que tinha uma pessoa no meio do auditório prestes a cometer um suicídio. Essa pessoa estava próxima de um suicídio e ele não ia parar de convidar a pessoa para vir para frente enquanto essa pessoa não viesse. E ele continuou convidando, até que ela veio. Não vou citar o nome porque ela não está aqui. E até que ela se levantou e veio aqui para frente correndo, subiu ali no púlpito e já começou a chorar. E quando ela sentou ali, quando ela chegou ali, já precisou colocar ela em cima de uma cadeira para ela sentar, porque ela não conseguia de maneira nenhuma ficar em pé, não é? E aí o bispo foi entregando a revelação para ela. Olha, você tem pensado em suicídio, não é isso? É isso. A sua família não sabe disso, não. O pessoal não sabe disso, não. Aí o bispo falou para ela, e outra coisa, para você crer que é Deus que está falando com você, você chegou a sonhar com o seu próprio velório. É verdade ou não é? Ela disse, é verdade. Eu já sonhei com o meu próprio velório. E aí o bispo ministrou na vida dela. E uma coisa interessante, irmãos, uma coisa interessante. Na hora que o bispo estava orando por ela ali, tá? O bispo de repente a gente estava aqui na frente, os obreiros aqui na frente. O bispo falou, pastor, venha. Quando eu cheguei ali perto, ele falou assim, olha, o diabo está querendo matar ela agora. Sufocada. E quando eu cheguei ali, irmãos, ela estava toda roxa. Não sei se vocês viram isso. Ela estava toda roxa, da mesma forma de uma pessoa que está sendo realmente sufocada. Toda roxa ela estava.
não é? E só que o bispo ministrou, ela foi ungida também, e aí o diabo foi soltando da garganta dela, soltando, até que ela voltou à sua cor normal, e ela então foi liberta daquele momento tão difícil que ela estava vivendo. É esse caso que o irmão Toninho está dizendo ali. Irmãos, eu vi aqui o diabo sufocando o pescoço dela para matá-la naquela hora. Ela mudou de cor e ficou totalmente escura, totalmente roxa. Não sei se os irmãos que estavam aqui viram. Totalmente roxa. Mas na hora que o demônio foi expulso, ela voltou à sua cor normal e ela foi liberta em nome de Jesus. O Marcos recebeu algo extraordinário de Deus também, Marcos. Você vai contar. Vamos lá, fica em pé, Marcos, fazendo um favor. Bom, gente, paz do Senhor. Um dia antes, eu estava eu e um irmão aqui, né, Toninho? Nós estávamos conversando sobre a questão do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nas pessoas. E eu falei, puxa vida, nós comentamos, né, irmão? Sei lá, a gente é mais ou menos São Tomé, com perdão da palavra, né? A gente, sei lá, vamos ver o que acontece. E no primeiro dia, pedi para Deus falar comigo, e no segundo, e lá no final do segundo dia, ele apontou você. Eu até olhei para trás e falei, será que é eu mesmo, né? É você. Até então, naquele momento, eu falei, puxa vida, será que tudo isso aí é obra de Deus, né? E eu perguntei para o Roberto, quando ele me tocou, eu não vi mais nada, eu não sei o que ele falou comigo. Eu sei que quando eu voltei, a paz que preencheu meu coração era imensa, entendeu? Eu estava tranquilo, era uma coisa assim fascinante, coisa que eu não sentia há muitos anos. Então eu falo para os irmãos que a obra do Espírito Santo ela é viva, ela atua entre nós, basta crer e ter fé. A partir desse momento, irmão Toninho, eu acho que Deus respondeu às nossas perguntas, viu? Que nem falou caipira, matou 2 coelhos com uma porrada só, viu? Deus, olha bem, olha a conversa que o Marcos teve com o irmão Toninho um dia antes, né? Um dia antes. E o que aconteceu no dia, então, no domingo? No domingo ele me apontou. Aí eu perguntei para o Roberto, eu não vi, eu não escuto, eu não lembro o que ele falou. Na hora eu apaguei, eu não lembro. Aí eu perguntei para ela, para a Roberta, o que ele falou? Aí ela comentou o que ele falou, e verdade, tudo que ele falou realmente é verdade. Através que ele é o instrumento de Deus, não tem dúvida que aquele homem é ungido de Deus. A gente não pode falar assim, puxa vida, ele não me conhece, não sabe da minha vida, nunca me viu, e assim fez com muita gente, né? A gente tira a Madalena aqui, né? Você tem uma flor na vida? Tem uma flor na vida. Aí, e fora as outras bênçãos, né? Que a paz do Senhor, então, assim, que a gente cultua isso aí, que o Espírito Santo realmente, ele vive entre nós. É uma questão de saber cultuar essa benção. E a gente põe isso aí como benção. Segura, que é benção da gente. Não pode soltar. Nesse momento eu não soltei mais. Amém. E quem esteve aqui que viu, o Camaguzo ficou totalmente anestesiado. Quem estava aqui? Levanta a mão. Ele ficou anestesiado. E o bispo pediu para eu depois vir aqui orar por ele. Eu vim, orei por ele também. E realmente, isso que ele está falando é verdade. Ele não viu nada. Depois da hora que o bispo revelou e orou por ele, ele desapareceu. Não foi isso, Marcos? Você sumiu, você não viu mais nada, né? Não vi. Recebi um ipom e foi para a caixa prego. Amém. Pode sentar. É linguagem de karatê isso aí, né? Então, tá vendo, irmãos? Deus é maravilhoso, Deus é grande. Amém. Quem mais recebeu bênção? A Cidinha recebeu. Fala, Cidinha, para nós, o que foi? Paz, igreja. Bom, as bênçãos não foi só em aqueles que ele apontou. Eu vou falar em nome, eu vou falar em nome do Roberto agora, porque não foi para mim, mas foi para ele. A gente estava naquele lugar ali e ainda conversei com a Rosângela, né, Rosângela? A Rosângela ficou assim, passada de ver o Roberto. O Roberto não parava mais, ele saiu profetizando, saiu intercedendo por todo mundo ali. E na hora que ele chegou em casa, ele saiu daqui, ele não conseguia ir embora. Ele só falava em línguas, eu não conseguia nem conversar com ele. Ele ficou meio atordoado, chorando, e eu nunca vi o Roberto chorar. Nunca. E ele foi embora chorando,
E quando chegou, ele precisava fazer a compra do hotel, né? Que tem que fazer a compra do hotel do café da manhã. Irmãos, Hotel Aurora, viu? É, o Hotel Aurora. Ele tem que fazer a compra do hotel à noite para o café da manhã no outro dia. Ele simplesmente esqueceu da compra. Quando ele chegou na casa da mãe dele, que ele começou a falar, aí veio ele começou a orar pela mãe dele, ele ganhou os dons de profecias de... Não. Começou com a missionária Sandra, que tinha falado que Deus ia... E aí, naquela noite, ele começou a falar em línguas a noite inteira. E quando foi nesse dia, ele ganhou os dons de intercessão, de profecias. E na casa da mãe dele, começou a encher de gente para ele fazer as orações e interceder por todo mundo. E ele nem viu acontecer tudo isso daí. Amém? Amém. Palma para Jesus, irmão. Quem mais gostaria de falar? Cadê a Madalena? Cadê o irmão João? Hã? Espera aí um pouquinho. Vem cá. Continua tocando aí, Jonas. Vem cá, Rô, fazendo favor. Amém. Não, comigo foi assim, super interessante. Porque na quinta-feira eu vim com a Rebeca na tarde da bênção. E a gente mexe com marmitex, né? Eu comecei a fazer o ano passado. E eu fui indo embora com a Rebeca. E a Rebeca passou em frente a um lugar assim que estava fechado. Ele falou, olha mãe, se a pessoa fazia delícias aqui. Aí eu falei assim, ai... É Delícias da Rô. Então, aí eu falei assim, ai, filha, amém, se um dia Deus permitir, é o sonho da mãe, né? E uma semana antes, eu estava conversando lá, a gente fez a confraternização do coral, eu estava conversando com a Valdete. Aí a Valdete falou para mim do jeitinho que foi revelado, sabe? Ela falou assim, ai, Rô, tinha que ter um lugar assim, né, com bastante mesas, né, pastor? O senhor estava do lado, a gente conversando, e a Valdete falou para mim isso, e ela sempre fala, ai, Rô, então você vai ter um restaurante. Eu falei, amém, né? A gente toma posse. Só que daí eu cheguei em casa, a gente veio no sábado, aí chegou na hora do almoço em casa, eu estava sentada com o Jonas, ele já tinha, né, tido o culto do sábado, foi uma bênção. Aí eu falei para o Jonas assim, ai, Jonas, eu queria tanto assim que o pastor revelasse, né, uma das crianças, né, um dos meninos, ou então o Marcelo, ainda falei do Marcelo, né, que a gente convive, assim, pessoas que a gente convive, né, aí, porque eu sei que Deus está usando ele, mas... né, eu queria assim, né, que Deus falasse, assim, com as crianças pelo menos, né? E vim para a igreja. Aí cheguei aqui e tal, nós estamos ali, e de repente assim, os irmãos viram, ele me chamou. Eu achei que era para dar um abraço em alguém, né? Eu falei assim, ele vai mandar um abraçar alguém. Aí eu vim, aí ele mandou esticar minhas mãos, e irmãos, eu mal assim, cumprimentei ele no sábado, que foi muito rápido. Ele já chegou na hora, a gente já estava fazendo louvor. Então, não deu tempo, não tem dúvidas. Ele não sabe meu nome, ele não sabe quem sou eu, ele não sabe o que eu faço. Porque ele chegou diretamente do hotel para cá. Então, ele nem conversou com ninguém. Então, não tem dúvida mesmo. Aí, ele me chamou e ele começou a entregar a minha vida. E ele mandou esticar minhas mãos, falou que eu tinha um sonho. E como o Marcos falou assim, eu não lembro tudo que ele falou, porque a gente fica realmente anestesiado. Ele brincava e falava assim, gente, eu estou chapado. Eu falei para o Marcelo, a hora que eu vou embora, eu estou meio chapada, que parece que eu estou meio, sabe assim, eu fiquei meio assim, andando nas nuvens, assim. E um dia antes, a hora que eu sentei no sábado, a Cidinha falou que, a hora que ela me viu aqui, ela viu Deus colocando uma coroa na minha cabeça. E quando foi no domingo, veio a confirmação. Ele me chamou. E, irmãos, quem estava aqui, olha, pôde presenciar. A igreja inteira, assim, chorou. Né? Depois a gente fica sabendo, né, as pessoas contando. A Cida falou, você não imagina lá atrás como estava. A hora que ele começou a revelar. Ele falou assim, que eu lembre, ele falou assim, que Deus estava mostrando, né? Assim, ele não estava entendendo. Mas eu tenho um sonho, e o meu sonho, Deus iria realizar em 2014. Que Deus ia mudar a minha história. E que Deus ia... E assim, ele falou assim, daí eu estou vendo assim, eu não estou entendendo, mas estou vendo mesa, cadeira, prato, talheres. A hora que ele falou isso, a igreja inteira começou a glorificar. E ele falou para a igreja estender a mão e profetizar a bênção. E eu tomei a posse, irmão, eu tomei posse, porque isso é confirmação. A Sandra já tinha mostrado há um tempo atrás, eu assim, numa cozinha grande, né, ela mostrou há um tempo atrás, e eu tomei posse daquilo, e eu creio. E naquele momento que ele falou, aí ele perguntou, o que você faz? Eu falei, marmitex, ele saiu e falou...
glorificando no meio da igreja. E ele falou que a gente não vai ter, mas Deus vai dar um restaurante para a gente. E eu creio e eu tomo posse no nome de Jesus. Amém? E eu louvo a Deus. E ele falou assim para mim, e eu sou meia dura assim, quando a pessoa vai orar para mim assim, negócio de cair para trás, né? Irmãos, na hora que ele pôs a mão na minha cabeça, eu penquei no chão. E ele falou assim, para não ter dúvidas. Aí a Valdete me contou, porque eu não lembro de tudo, né? Aí ele falou assim, para não ter dúvidas, que é Deus falando com você, né? Marcelo também me disse. Ele falou assim, a Rebeca cuido eu. E ele falou o nome da minha filha. E da minha filha que me disse, mãe, já pensou, mãe? Não, nós vamos ter sim. Ela profetizou antes, né? Que Deus ia fazer nas nossas vidas, que nós vamos ter um restaurante. Então eu tomo posse e vocês vão ver, vocês vão estar presentes. O pastor José vai estar lá na inauguração. E eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e para terminar essa parte aqui, só para vocês, aqueles que não vieram, ter uma ideia do que foi, né? Um fato interessante que aconteceu, eu gostaria até que tivesse aqui para falar. Eu estava aqui na frente, dando assistência, né, para as pessoas, que o bispo Alex estava orando aqui. Aí o bispo Alex falou assim, não, eu estava aqui perto, o bispo Alex estava aqui, já partindo para o final, já partindo para o encerramento do trabalho. E aí o bispo Alex, aí o irmão Belisário, da irmã Márcia, ele se levantou com o envelope dele da oferta na mão, e ele chegou para mim aqui e disse, pastor, eu estou precisando ir porque o meu filho acabou de chegar, e eu tenho que ir embora. Então o envelope da oferta está aqui. Na hora da oferta, o senhor coloca o meu envelope lá, onde tiver que ser colocado também. E ele disse assim, e ele falou assim, eu estou indo embora já. E nisso, o bispo estava ali, o bispo olhou para nós, e o bispo falou assim, não, irmão, pode deixar que nós já estamos terminando o trabalho já estamos terminando. Aí eu falei para o bispo, não, bispo, é ao contrário do que o senhor está pensando. Ele não quer ir embora, ele quer ficar. Inclusive ele está chorando, ele estava mesmo chorando, que nem criança, e dizendo para mim que ele não queria ir embora. Ele não queria ir embora de jeito nenhum. Aí eu falei para o bispo, ele não quer ir embora. Ele está chorando porque ele quer ficar, mas ele tem que ir embora. Aí o bispo, então antes de você ir embora, vem cá. Ele chegou ali perto do Belisário, colocou a mão em cima da cabeça do Belisário, deu um abraço, e aí quem estava aqui viu o que aconteceu, né? Deus desceu aqui de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, que o Belisário, serião do jeito que ele é, né, que todo mundo conhece, ele começou a chorar, se derramou em prantos aqui na frente, e aí o bispo continuou ministrando na vida dele, continuou ministrando, e ele chorando. Aí o bispo começou a entregar algumas revelações para ele, que todo mundo sabe que é verdade. E aí o bispo falou para ele se ele conhecia a Márcia. A Márcia saiu correndo, veio aqui, abraçou ele também. Aí a Márcia foi impactada pelo poder de Deus, caiu aqui no chão e ficou aqui anestesiada no chão também, um bom tempo, sentindo a presença do Senhor. E falando em línguas e glorificando o nome do Senhor. E depois eles foram embora. Então, irmãos, foi algo extraordinário. Eu estava até comentando com a irmã Sandra hoje de manhã. Irmãos, foi algo maravilhoso mesmo. E é isso que eu estou dizendo para vocês. No final, quando todo mundo veio para frente, na hora do encerramento, parece que o céu desceu aqui na frente. Não tinha um que não estava chorando e sentindo a presença de Deus mesmo. Foi algo assim extraordinário. Extraordinário. E para vocês não achar que eu estou falando demais, quem veio, que eu pedi para levantar a mão agora há pouco, viu o que Deus fez. Foi realmente uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos dar mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu já entrei em contato com ele. O bispo Alex vai voltar em agosto.
Já vai voltar em agosto, já agendei com ele. Em agosto ele vai estar com a gente novamente. E aqueles que não puderam vir, aí virão. E vocês vão ver a maravilha que Deus vai continuar fazendo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Rosângela, vamos louvar? Vamos louvar. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Como é que o coral fala mesmo? Bom, é o quê? Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao seu nome. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Nada se compara ao poder do nosso Deus. Amém. Nós podemos ver isso através de todos esses testemunhos que nós ouvimos nessa noite. Amém. E o Senhor tem para a tua vida nessa noite também. Você crê? Aleluia. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Porque nada se compara ao brilho da glória de Deus. Nada se compara à graça revelada em Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palmas. Aleluia. Vamos louvar com júbilo ao Senhor. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da tua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Aleluia, as palmas, bem forte. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz. Com preço de sangue e dor, com preço de sangue e dor, fui redimido. Aleluia. Então eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Aleluia. Quantos querem reinar com o Senhor? Levante as mãos e adora Ele. Aleluia. Nada se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória Sobre as nuvens do céu, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos. aleluia. Ser arrebatado. Eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Para sempre. Agora levante as suas mãos. Você que quer reinar com o Senhor, levante as mãos e glorifique ao Senhor, porque só Ele é digno. Nós te exaltamos, ó Pai, pelos seus prodígios e maravilhas que o Senhor faz, ó Deus. Aleluia. Maranata, ora levante as mãos e louve ao Senhor. Jesus, eu quero a sua voz.
Eu quero ver a igreja. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero. A igreja já aprendeu agora. Agora eu quero ver só a igreja bem forte. Eu quero. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, Maranata, Ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata. Todos que ficam firmes com o Senhor estarão na presença dEle, com as mãos levantadas e declarando assim. Mais forte, igreja. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Todos os salvos remidos pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que permanecer firme vai estar, amém? Com as mãos levantadas e adorando ao Senhor e declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor, Ele quer fazer maravilhas na minha e na tua vida. Amém? Talvez você viu essas pessoas que testemunharam e você não deu o seu testemunho. Basta tão somente você acreditar e crer que você vai sair daqui com a tua bênção. Amém? Porque o Senhor, quando você abre o teu coração, Ele move os céus, Ele move a terra em meu e em teu favor. Amém? Daí com certeza o inimigo não tem poder. 1000 poderão cair do seu lado, 10.000 à tua direita, como diz o Salmo 31. Mas você não vai ser atingido. Amém? Você crê? Amém. Aleluia. Então vamos louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. O céu move a terra por mim. Tu moves o mar e as estrelas por mim. Só Ele tem poder. Tu tens poder para fazer o sol parar por mim. Eu sei que me amas. Eu sei que tu choras por mim. Aleluia, Jesus. Cada minuto, segundos da minha vida, não posso perder a luz do teu olhar. Tu me entendes e escutas o meu clamor. Eu sei que me amas, eu sei que tu choras por mim. Levante as mãos e diga assim, ó: mil cairão ao meu lado, à minha direita, eu não serei
debaixo de tuas asas estarei seguro. Mil cairão, ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Aleluia! Se sinta seguro, meu irmão, debaixo das asas do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. As mulheres, cada minuto, segundos da minha vida, não posso perder a luz do teu olhar. Só os homens bem forte. Só tu me entendes e escutas o meu clamor. Eu sei que me amas, eu sei que tu choras por mim. Aleluia! E cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Se você crê no que você acabou de cantar, você vai levantar suas mãos e vai começar a glorificar ao Senhor. Tenha certeza que debaixo das asas do Senhor nós estaremos seguros. Aleluia! Seja o que for que você veio buscar nessa noite, abra o teu coração nessa hora e levante as suas mãos, porque nada se compara ao poder do nosso Deus. E Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para derramar sobre nós o teu poder e a graça. Aleluia! E por você, meu irmão, Ele move os céus, Ele move a terra, Ele move o mar, Ele move as estrelas, porque Ele te ama. Então levante as mãos como um verdadeiro adorador e glorifique ao Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Mil cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Agora vire para o seu irmão e você vai profetizar sobre a vida dele, amém? Dizendo assim, ó: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Debaixo de estarás seguro, estarás seguro. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Debaixo de tuas asas estarei. Levante bem alto as suas mãos e declare que você tem segurança no Senhor. Estarei com a igreja
seguro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está abençoado diz amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um avisozinho da Rosângela aqui, depois eu vou deixar bem na frente aqui, para eu não esquecer. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Quem já achou diz amém. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Gálatas 5, a partir do 19. Amém, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos queridos, nós estamos estudando na escola bíblica dominical os frutos do Espírito Santo, que é a alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. São os frutos do Espírito Santo na vida daquele que serve a Deus. É esse assunto que nós estudamos hoje de manhã, ou pelo menos começamos a estudar hoje de manhã na nossa escola bíblica dominical. Os frutos do Espírito Santo que nós precisamos produzir na nossa vida. Mas irmãos, como nós estamos estudando sobre os frutos na escola dominical, então eu não vou falar sobre os frutos. Nós vamos falar sobre as obras da carne que impedem muitas vezes a pessoa de ser abençoada, impede muitas vezes a pessoa de receber a graça, de receber a bênção e de receber a misericórdia de Deus na sua vida. Irmãos amados, a carta escrita aos nossos irmãos da igreja da Galácia, mais conhecida como carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, ela foi escrita por quê? A maioria dos nossos irmãos ali da igreja dos Gálatas, eles haviam saído do judaísmo e haviam se convertido a Jesus. Então essa é a história dos Gálatas, da igreja da Galácia. Era um pessoal que havia saído do judaísmo e havia se convertido a Jesus. Irmãos, e como eles eram novos convertidos, eles haviam vindo para Jesus há pouco tempo, então eles eram tentados a voltar para a velha vida novamente. De vez em quando, eles eram tentados a voltar às práticas que eles praticavam antigamente.
E então, irmãos queridos, houve a necessidade de Paulo escrever essa carta para eles, dizendo para eles que não deveriam voltar em hipótese nenhuma para a prática antiga. Eles não deveriam voltar em hipótese nenhuma para as coisas erradas que antes eles haviam praticado, antes eles praticavam e eles foram libertos daquilo ali. Então Paulo usa a carta aos Gálatas para dizer assim: olha, vocês são novas criaturas, vocês não devem voltar para o lugar de onde vocês saíram, vocês não devem voltar para o lugar de onde Jesus tirou vocês. Por quê? Porque vocês agora são novas criaturas na presença do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso então, Paulo escreve aos Gálatas, dizendo para eles sobre as obras da carne, que eles deveriam não voltar para elas novamente, eles deveriam fugir dessas coisas terríveis e ruins que levam a pessoa para o inferno. Eles deveriam, assim como eles foram libertos, eles deveriam continuar a vida liberta na presença de Deus, com o objetivo de herdarem o reino de Deus e serem cidadãos do reino de Deus. Irmãos, agora há pouco, uma das músicas que o Ministério Vida de Louvor cantou aqui na frente, foi sobre o arrebatamento da igreja. E eu já falei esses dias atrás sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, no dia em que Ele voltar para arrebatar a sua igreja, Ele vai levar para junto de si uma igreja imaculada, uma igreja sem rugas, uma igreja abençoada, uma igreja purificada, uma igreja limpa, uma igreja lavada com a água, que significa a palavra de Deus. Deus está preparando para levar para si uma igreja santa, abençoada, uma igreja que seja realmente liberta dos poderes da carne ou das obras da carne. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A Bíblia Sagrada diz que aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito, essa pessoa tem paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, amor, domínio próprio. É isso que impera na vida daquele que tem Jesus no coração. É isso, irmãos, que faz parte da vida daquele que um dia entregou a sua vida para Jesus. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz, aquele que, o verdadeiro servo de Deus, ele anda em espírito, ele vive em espírito, e ele foge dos desejos da carne. Ele não deixa que a carne prevaleça na sua vida em hipótese nenhuma. E realmente, irmãos, isso é uma realidade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento em que eu me tornei uma nova criatura na presença do Senhor, aquilo que eu fazia antes ficou para trás, porque a Bíblia Sagrada diz o quê? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas pessoas, novo homem, nova mulher, novo jovem, novo menino, nova menina, novo vovozinho, nova vovozinha. Nós somos pessoas novas, pessoas diferentes na presença de Deus. E Paulo então, ele começa a enumerar. Você pode continuar com a sua Bíblia aberta, por favor? Ele começa então a enumerar. E ele diz assim, que uma das obras da carne é qual? A prostituição. Repita comigo, prostituição. Uma das obras da carne é a prostituição, ou imoralidade. Irmãos queridos, a prostituição, ela vem da palavra grega pornê, que significa prostituição. Irmãos, é o comércio que as mulheres faziam
naquela época e ainda continuam fazendo até hoje do seu próprio corpo. É o comércio que as mulheres faziam e fazem até hoje do sexo. Irmãos queridos, prostituição é obra da carne. Prostituição é algo que não agrada à vontade de Deus. Irmãos amados, prostituição aqui abrange um monte de coisa, abrange também a fornicação, que é o pecado anterior ao casamento, e abrange também o adultério, que é o pecado sexual entre pessoas casadas e fora do casamento. Então, irmãos, prostituição é obra da carne. Nós fomos libertos. É coisa velha, é coisa antiga, é algo que ficou para trás. Nós somos novas criaturas, nós fomos libertos disso, e hoje nós somos novas criaturas na presença do Senhor. Quem concorda com a palavra, diga amém. Diga assim: é assim mesmo, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para não demorar muito, Paulo continua falando sobre a impureza. Se você continuar olhando aí na sua Bíblia, você vai ver. Além da prostituição, Paulo fala sobre a impureza, que é a imundícia, que é a depravação moral. Irmãos, e quando nós olhamos isso, Paulo, queridos, ele está falando sobre algo tremendo. Nesse texto, Paulo tinha em mente a impureza sexual das mais variadas formas que nós podemos imaginar, incluindo aqui o homossexualismo também e outras coisas. É a impureza sexual, irmãos, e isso torna o homem imundo diante de Deus e diante da sua palavra. Impureza é algo que tem levado muita gente para o inferno. E Paulo mesmo diz aqui no texto: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, impureza é sujeira, é imundícia. E a palavra de Deus diz que nós somos lavados e remidos, nos tornamos puros pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, uma outra coisa que Paulo continua dizendo é a lascívia. Paulo, irmãos, ele fala também sobre a lascívia. Veja como Paulo orienta os irmãos da Galácia sobre os pecados da área sexual. Ele começa falando sobre a prostituição. Ele continua falando sobre a impureza ou a imundícia. Agora, irmãos, Paulo fala sobre a lascívia. Lascívia, o que é lascívia? É a sensualidade exagerada ou fora do limite. Lascívia é a sensualidade exagerada ou fora dos limites. Vamos ver o que diz Filipenses 4:19. Efésios. É o próximo livro da onde você está aí. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 19. Quem já achou diz achei. Vamos lá então. Efésios 4:19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Os quais, havendo perdido todo sentimento, quer dizer, perderam a vergonha. Vamos dizer assim, perderam a vergonha, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Irmãos queridos, lascívia é pecado contra Deus também. Irmãos, é errado diante daquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Paulo continua: idolatria. Versículo 20 do capítulo 5. Inveja, homicídio. Aliás, versículo 20. Idolatria. Depois vem feitiçaria e assim por diante. Irmãos, o que é a idolatria? É o pecado básico da corrupção do homem.
Israel foi muitas vezes condenado por Deus. Israel muitas vezes deixou de ser abençoado por Deus. Israel, irmãos, muitas vezes deixou de receber a graça de Deus por causa do pecado da idolatria. Mesmo tendo Deus como verdadeiro Deus, mesmo tendo o Senhor como verdadeiro Deus, o Israel cultuava aos deuses pagãos daquela época. Inclusive, os filhos de Israel, as filhas de Israel, se casavam com as mulheres que serviam a outros deuses, a deuses pagãos naquela época. E isso, irmãos, entristecia muito o coração de Deus. Entristecia muito o coração de Deus. E por isso, muitas vezes Israel sofreu barbaridade por causa do pecado da idolatria. Então, irmãos, a idolatria é algo inadmissível da parte do Senhor. É a forma de desrespeitar e não aceitar a divindade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que nós fazemos. Irmãos, o pecado da idolatria é eu colocar outra coisa no lugar de Deus. É eu valorizar muito mais outras coisas do que o próprio Deus. É muitas vezes o meu dinheiro, é muitas vezes a minha beleza, é muitas vezes a minha cultura, é muitas vezes o meu próprio carro, é muitas vezes a minha esposa, é muitas vezes a minha namorada, é muitas vezes o meu trabalho ocupar o primeiro lugar no meu coração e Deus ficar de lado. Isso se chama idolatria. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. É tudo aquilo que nós valorizamos mais do que Deus. Valorizamos mais do que Deus. É tudo aquilo que ocupa o lugar de primazia na nossa vida. E Deus fica em segundo lugar. E Deus fica em segundo plano. Então, irmãos queridos, idolatria é pecado. Idolatria é algo que Deus não admite de jeito nenhum. E Paulo ainda continua, para a gente não demorar, Paulo continua falando sobre a bruxaria, sobre a feitiçaria, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, mais conhecida como bruxaria, das mais variadas espécies que nós podemos imaginar. Irmãos queridos, neste aspecto Moisés era muito severo. E na lei de Moisés, irmãos, se você não sabia disso, fica sabendo agora. Na lei de Moisés, a pessoa que praticava bruxaria, ela era condenada à morte. Era pena de morte para aqueles que praticassem o pecado da bruxaria. E a bruxaria, irmãos, continua bem viva no mundo de hoje e continua crescendo assustadoramente. Irmãos, que terrível, que terrível, que terrível. Quanto trabalho de bruxaria tem feito para atrapalhar o casamento das pessoas. Quanto trabalho de bruxaria tem sido feito para atrapalhar a família das pessoas, para atrapalhar a empresa da pessoa, para atrapalhar o empreendimento da pessoa. Irmãos, isso é terrível, isso é terrível. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, e essa pessoa é dona de uma determinada empresa, e essa pessoa disse para mim assim: pastor, quase toda semana eu acho um monte de vela, um monte de coisa preta, um monte de coisa na porta da minha empresa. E eu então chego ali e eu oro repreendendo aquilo em nome de Jesus. E toda semana, pastor, eu não aguento mais. A gente tira, quando é na outra semana está lá de novo. A gente tira, quando é a outra semana está lá de novo. Irmãos, e isto existe de montão, espalhado pela sociedade, espalhado pelo mundo afora. Bruxaria é algo abominável diante dos olhos de Deus. Mas uma notícia boa eu tenho para você que está aqui nessa noite.
A Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Se você é de Jesus, se você tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, se você já confessou os seus pecados para Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você é uma nova criatura na presença de Deus, então podem fazer o que quiser, que não vai te pegar, porque você é coberto com o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz o que lá nos Salmos? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, irmãos, Deus, Ele nos dá o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado de bruxaria. Então Paulo fala sobre isso. É obra da carne. É algo que Deus não aprova. É algo reprovável diante dos olhos do Senhor. Irmãos, e depois Paulo continua falando sobre a inimizade. Significa o ódio no coração. Inimizade, irmãos, é o oposto de amor. É quando o homem se esquece de buscar o bem-estar do seu próprio irmão e procura prejudicá-lo, destruí-lo. Irmãos, a inimizade, ela gera hostilidade, ela gera rivalidade e ela gera muitas vezes separação de amigos que eram amigos há muito tempo. Inimizade é obra da carne, é algo diabólico, é algo que não é da parte de Deus. Paulo continua falando sobre a contenda, ainda no versículo 20, porfias, contendas, é a atitude mental que cria problema entre pessoas, resultando em dissensões. Contendas é obra da carne, não é de Deus, Deus não aprova. Paulo continua falando sobre o ciúme, versículo de número 20, irmãos, é o desejo intenso pela vantagem pessoal, com a degradação das qualidades dos outros. Irmãos, o ciúme é uma forma de egoísmo. O ciúme é a pessoa sentir inveja de outras pessoas bem-sucedidas nos mais diferentes sentidos que nós podemos imaginar. Existe, irmãos, pessoa ciumenta? Existe ou não existe? Existe ou não? Quem aí conhece alguém que é ciumento? Levanta a mão. Irmão, ciúme é obra da carne. É obra da carne, não é de Deus. Tem gente, irmãos, que tem ciúme da casa do outro. Tem ciúme do carro do outro. Tem ciúme da bênção que Deus deu para o outro. Ah, a irmã Rosângela recebeu aquela palavra ali na frente, que Deus vai dar a bênção para ela, Deus vai concretizar o sonho dela do restaurante. Irmãos, tem muita gente que já ficou com ciúme. Já ficou. Ah, Deus falou lá na frente da igreja que vai dar uma casa para o pastor. Já tem muita gente ciumenta. Pode dar risada, Marcelo, que é verdade. Tem muita gente ciumenta. Imagina um negócio desse. Não, que isso? Você, querido, comprou uma bicicleta abençoada, uma bicicleta nova, tirou lá na loja hoje não, ontem, anteontem, já tem gente de olho na sua bicicleta. Aquela bicicleta deveria ser minha. Eu quero uma bicicleta. Ah, mas eu vou comprar uma bicicleta igual àquela, da mesma cor, da mesma marca, do mesmo tipo. E eu vou lá na mesma loja que aquela pessoa foi comprar aquela bicicleta. Você compra uma moto nova, já tem gente que o zoião, assim, o pessoal chama de olho gordo. Chama de olho gordo. Tem gente com aquele olhão assim, quando você passa com a moto assim, ó. Irmãos, o ciúme chega a arder dentro do coração. Chega a arder dentro do coração. Isso, irmãos, é obra da carne. É obra da carne. Paulo diz aqui que o ciúme vai levar muita gente para o inferno. Vai ou não vai, irmão?
O ciúme vai levar muita gente para o inferno. Vai levar. A Bíblia diz aqui, não sou eu quem estou dizendo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa começa a ser bem sucedida, já aparecem as pessoas ciumentas. A pessoa faz um casamento maravilhoso, já enche as pessoas de ciúme. A pessoa arruma o bom emprego, aquele emprego deveria ser meu. É eu que deveria estar lá. Irmãos, é o ciúme. Isso tem que ser repreendido, né, irmão Toninho? Tem que ser repreendido em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem bênçãos para todos, tem ou não tem? Basta você dobrar os seus joelhos. Basta você colocar a sua boca no pó. Basta você buscar a Deus e a bênção vai chegar na sua vida também, em nome de Jesus. A bênção de Deus vai chegar na sua vida também. É só você crer. A Bíblia Sagrada diz que Deus satisfaz o desejo do coração dos seus servos. Então, se você tem um desejo, coloca isso na mão de Deus, você vai ver Deus fazer. Então, irmão, ciúme é obra da carne, é pecado diante de Deus. Irmãos, e Paulo continua falando sobre a ira, que é a explosão da raiva. Ele fala sobre a discórdia, que é o contrário de concórdia, é espírito de divisão. Ele fala sobre as facções, são as heresias, é a rivalidade doutrinária, são os grupos que muitas vezes aparecem dentro da igreja. Paulo fala sobre a bebedice, versículo 21, olha o que diz aí, ó, invejas, homicídios, repita comigo agora, bebedices. Irmãos queridos, a bebedice é pecado contra Deus também. Irmãos, e esse bebedice aí vem do grego metai, que significa bebida alcoólica. Se você for olhar lá no dicionário grego, procurar a palavra metai, lá no dicionário grego, que traduz essa palavra bebedice, você vai ver que ali está escrito, é bebida alcoólica mesmo, é pecado contra Deus, é obra da carne. Irmãos queridos, porque nós poderíamos até dizer para você o seguinte, irmãos, a bebedeira é prejudicial ao corpo. A bebida alcoólica, ela faz com que a pessoa realize coisas degradantes. Irmãos, a bebedeira, ela tem trazido destruição de lares, tem trazido destruição de empregos. A bebedeira, irmãos, ela tem matado muita gente na face da terra. Ah, você fez aquilo por quê? Ah, eu estava bêbado na hora e eu não vi o que eu fiz. Ah, você bateu na sua mulher. Você se lembra de alguma coisa? Ah, eu não lembro de nada. Eu bebi um pouco e eu não vi o que eu fiz. Irmãos, quantas pessoas morrendo nas estradas por causa da bebida alcoólica. O camarada bebe e vai dirigir e bate o carro, mata ele e mata mais gente também. É pecado, irmão, é pecado. Deus não se agrada, é obra da carne. Paulo fala sobre a glutonaria, é comer demais, é comer demais. Por que Paulo fala sobre a glutonaria? Alguém poderia dizer, mas por que será que Paulo, já estou terminando, viu, irmãos? Por que será que Paulo falou sobre a glutonaria? Irmãos, naquela época, quando Paulo escreveu isso aqui, existia uma festa em honra ao Deus do vinho. Era o conhecido Deus do vinho. Naquela época, existia uma festa dedicada ao Deus do vinho. Era um banquete onde os participantes perdiam o domínio próprio. E tudo se transformava em glutonaria e bebedeira. Então naquela festa as pessoas se entregavam à bebedeira e se entregavam à comilança também. E tinha gente que até morria de tanto comer. Outros morriam de tanto beber.
Então é por isso que Paulo fala aqui sobre a glutonaria, que é obra da carne também. Então a pessoa que come demais, muito, que chega a sentir mal, é pecado. E tem gente, irmão, que faz isso, tem ou não tem? Você nunca fez isso? Nunca fez isso na sua vida? Às vezes a pessoa come demais e depois sente mal. Tem alguns que precisam até ir para o hospital. Irmãos, eu estava citando um dia, quando eu estava pregando sobre um assunto semelhante a esse, que tem uma cidade na nossa região, não na nossa região, mas próxima da nossa região, onde tem um campeonato para ver quem mais come melancia. Vocês já viram ou não? Não precisa falar o nome da cidade. É uma cidade aí. Faz o campeonato da melancia, para ver quem come mais melancia. E teve um ano, acho que uns 10 anos atrás, se eu não me engano, o camarada que ganhou, irmãos, o campeonato, que comeu mais melancia, ele teve que ir para o hospital e morreu no hospital, de tanto comer. Quem se lembra disso? Levanta a mão. Isso, alguns aí se lembram. Ele foi para o hospital depois do campeonato e ele morreu no hospital, de tanto comer ou chupar melancia. Eu não sei se melancia a gente come ou chupa, não sei. De tanto comer ou chupar melancia. Então, irmãos, o pecado da glutonaria é pecado, é obra da carne, não é de Deus. Então vamos repetir, vamos reprisar. Dá uma olhada aí na sua Bíblia então e vamos ler, vamos lá. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, nós acabamos, ó Pai querido, de entregar a Tua palavra neste momento. Ó Deus, a Tua palavra sincera, a Tua palavra verdadeira, a Tua palavra, Senhor, sem rodeios, como ela é. Que nós possamos, ó Pai, ser libertos das obras da carne. E que nós vivamos, ó Pai, como verdadeiros servos do Senhor. Que nós andemos na Tua presença, ó Pai. E que nós estejamos preparados para o dia do arrebatamento da igreja. Porque o Senhor só vai levar para si aquele que é santificado e lavado pelo sangue de Jesus. Que nós sejamos lavados e santificados, e assim o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar uma salva de palma para Jesus? Aleluia! Irmã Sandra, cadê a irmã Sandra? Vem cá. Vamos encerrar, nós estamos com saudade da senhora já. A irmã Sandra vai fazer a oração final. Olha, hoje eu matei a saudade da coreografia também. Cadê a menina? Está lá atrás, ó. Joia, viu? Matei a saudade da coreografia aqui na frente hoje. Foi uma bênção. Irmã Sandra, vem cá. Aleluia. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Antes da irmã Sandra fazer essa oração, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que tem Bíblia lá no fundo. O irmão Carlide já está lá com as Bíblias. Nós temos Bíblias para quem quiser comprar, para quem quiser adquirir. Você que ainda não deu uma Bíblia de presente para alguém, adquira uma Bíblia hoje para você dar de presente para alguém. Amém? É o melhor presente do mundo, é você doar uma Bíblia para alguém, para essa pessoa ler e ter uma experiência profunda com Deus. Então lá nós temos Bíblia, nós temos aquela Bíblia de criança também.
Você ainda que não comprou uma Bíblia para o seu filhinho, adquira uma Bíblia e dê de presente para o seu filhinho também. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jonas, faz um fundo para nós aí. Isso. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos curvar a nossa cabeça. E vamos deixar que Deus haja no nosso meio de uma forma poderosa. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, continuando na Tua doce e santa presença, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus querido, neste momento, ó Papai amado, em sintonia, ó Deus, com o Teu trono. Senhor, que neste momento, ó Deus, Tu possas tocar em cada vida que aqui se encontra, meu Pai. Que cada vida, ó Deus querido, que esteja do outro lado, através da internet, ó Pai, ou através do rádio, ó Deus querido, ouvindo esta oração. Querido Deus, adentra, ó Pai querido, em cada vida nesta hora. Deus, Tu conheces, ó Pai querido, a necessidade, Senhor, que cada vida está colocando agora mediante a Tua presença, ó Pai. Espírito Santo, vai tocando naqueles, ó Deus querido, que precisa de uma cura nesta noite. Vai tocando, ó Deus amado, naqueles, ó Pai, que está precisando, ó Deus, do toque das Tuas mãos sobre uma família, ó Pai. Ó Espírito Santo, dele me canta, Deus maravilhoso. Envia seus anjos, ó Pai, na vida de cada um. Acabamos de ouvir a Tua doce e santa palavra. Sabemos, ó Deus, que Tu ages através da Tua palavra. Quantos milagres o Senhor já operou no nosso meio, neste domingo, ó Pai. Quantos milagres o Senhor está operando nesta hora, ó Deus, através deste clamor. Meu Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos este culto maravilhoso, ó Pai, que fizemos, ó Deus querido. Implora, Deus, ao Teu Espírito, ao Teu reino nesta noite. Nós viemos aqui, Senhor, louvar. Nós viemos aqui, ó Deus, ouvir a palavra, ouvir o ensinamento, ó Deus, para estarmos adorando e dizendo a Ti, ó Pai, que é uma forma de nós adorarmos a Ti, de nós glorificarmos o Teu nome e exaltarmos, Senhor, o Teu nome. Espírito Santo, muito obrigado por este culto maravilhoso. Toca, meu Pai, em cada vida. O Senhor, ó Deus, conhece cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, cada um que está através da internet, do rádio. Senhor, toca nessas vidas, ó Pai. Senhor, nós oramos a cada um e Te agradecemos, ó Pai, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Se você sentir liberdade para isso. Isso, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Pode esticar, Vitor. Pode esticar que chega do outro lado lá. Aê! Amém, aleluia. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos cultuar o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos ser Teus filhos. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de ter o nosso nome inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelos visitantes que estiveram conosco nesta noite. Que sejam tocados, que sejam abençoados para a glória do Teu nome. Ó Deus querido, eu Te louvo pela vida de cada irmão que aqui está. Aqueles que não puderam vir também, que porventura estão nos assistindo pela internet, porventura estão nos ouvindo pelo rádio, pela Rádio Cultura. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa igreja, Pai, seja uma igreja abençoada, que essa igreja
seja uma igreja onde seja palco das manifestações sempre do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nunca permita que a nossa fé se esfrie, Pai. Nunca permita, Senhor, que o nosso compromisso contigo se acabe ou se esfrie. Mas que nós continuemos crescendo cada dia mais na Tua presença. Ó Deus, que o nosso coração continue, Senhor querido, cada dia mais fervendo, borbulhando pela Tua causa e pela Tua presença, Pai. Ó Deus, esta igreja, Senhor, está à Tua disposição, para o Senhor agir, para o Senhor fazer milagres, para o Senhor curar vidas aqui neste lugar. Ó Deus querido, essa igreja não é minha, essa igreja é Tua, Senhor. Então age no nosso meio de forma gloriosa. Ó Deus, manifesta o Teu poder no nosso meio de forma gloriosa, Pai. Ó Deus, que o nosso coração seja uma terra frutífera para a manifestação do Teu poder, Pai. E que nunca aconteça do Teu Espírito Santo ser impedido de agir no nosso meio em hipótese nenhuma. Senhor, a igreja é Tua. Age no nosso meio da forma que Tu queres, do jeito que Tu queres, e assim o Teu nome seja glorificado. Senhor, agora leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos de todo o mal, livra-nos de todo o perigo. Aqueles que vão de carro, aqueles que vão de moto, aqueles que vão a pé, aqueles que vão de ônibus, aqueles que vão para outras cidades, ó Pai, leva-os em paz, em segurança, debaixo do Teu cuidado. Senhor, se houver alguém aqui no nosso meio que está doente, coloca a Tua mão agora, que essa doença saia em nome de Jesus. Se houver alguém passando por problemas, que esse problema seja solucionado. Abençoa aquelas pessoas cujos nomes estão ali dentro da caixa de oração. Ó Deus, coloca a Tua mão, Senhor, e age naquelas vidas. Abençoa as nossas famílias, os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Todos digam amém. Só um minutinho, irmãos. A Rosângela está pedindo para avisar que haverá confraternização lá na casa dela com o Jonas, na direção dos jovens, após o culto de terça-feira, o culto da virada. Cada um que vai deverá levar um prato doce ou salgado e um refrigerante. Esse convite está sendo estendido não só aos jovens, mas quem quiser participar. Amém, irmãos? Até terça-feira, 10 horas da noite, se Deus quiser. Quem não for vir na terça-feira, um feliz 2014 para todos, com muita saúde, com muita prosperidade, em nome de Jesus. Você, nosso visitante, que Deus te abençoe. Dá uma passadinha lá, você que ainda não adquiriu uma Bíblia, lembrando que essa Bíblia é para ajudar na manutenção do nosso programa de TV, no canal 23. Haverá reunião da junta diaconal agora. Nós vamos nos reunir, irmãos, aqui no escritório, todos os diáconos e diaconisas, bem rapidinho, em nome de Jesus. Passando pela porta, pegue o seu informativo, para você dar uma lida e ser abençoado por Deus. Que Deus abençoe a todos. Ele não